Olá, seja bem-vindo a mais um encontro em nosso canal da Igreja Famílias em Cristo, em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. E eu já te dou as boas-vindas em nome do nosso pastor presidente, pastor Ricardo Barbosa, e quero te convidar a abrir o teu coração para a palavra de Deus que vai fazer a diferença, e só ela realmente pode fazer a diferença em nossas vidas. Também quero te dizer que eu já orei por você. Orei para que o Espírito Santo possa abrir o teu entendimento, tocar o teu coração e revelar qual é a vontade do Pai para a tua vida nesse tempo que chamamos de hoje. Ainda que você esteja ouvindo nesse dia 14 de junho de 2020 ou em dias posteriores, eu quero te dizer que a palavra de Deus é viva, é poderosa e ela é eficaz para cumprir o propósito para qual ela foi enviada. E ela foi enviada para te abençoar. Então, abra sua Bíblia ou ouça apenas com atenção o texto que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Eu vou ler do verso 1 até o verso 15. Diz assim a palavra de Deus. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disse alguma coisa, grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Aleluia! Olha, como eu falei, é um texto que para mim é um dos meus prediletos. E nesse texto nós vamos aprender hoje que pequeno
pequenos sinais apontam para grandes conquistas. Falando um pouco de Naamã, ele definitivamente não vai ser o foco principal desse estudo. Tem muitos ensinamentos que a gente extrai daqui, mas hoje, particularmente, talvez eu fale de um que você nunca tenha se atentado ou tenha passado despercebido, muitas vezes, ao ler esse texto ou até mesmo ouvir sobre esse texto. Mas antes de falarmos especificamente desses pequenos sinais, vamos fazer um panorama aqui desse episódio e da vida do nosso amigo Naamã. Naamã era um homem próspero, tinha tudo que todos os homens gostariam de ter. Tinha fama, tinha dinheiro, tinha poder, era um homem respeitado, era um homem reconhecido publicamente, mas ele também era leproso. E falando até desse texto em outras ocasiões, eu já comentei, e talvez se você já tenha me ouvido ou me assistido em algum momento, vai lembrar disso. Todos nós temos um mais em nossas vidas, né? Somos pessoas boas, somos pessoas agradáveis, ou somos pessoas prósperas, mas temos um defeitinho, temos alguma coisa que quando mexe com aquilo ali não traz, né, boas lembranças ou não aponta para bons sinais. Enfim, todos nós temos um mais em nossas vidas. E Naamã não era diferente, só que o mais dele, né, era a lepra, e a lepra naquele tempo era uma doença incurável. E se o Naamã fosse judeu, se ele morasse, né, num arraial judaico, então ele já seria expulso da terra, porque ele ia viver no campo dos leprosos. Enfim, Naamã estava com o futuro dele já condenado aos olhos, né, da ciência da época, aos olhos dos homens, da realidade da época. Ele era leproso. E aí nesse episódio a gente percebe que Naamã descobre a possibilidade de ficar curado e ele comunica essa possibilidade ao seu líder, ao seu rei, o qual prontamente envia uma carta para o rei de Israel, de maneira que Naamã chega até lá, o rei entra em pânico, porque o rei de Israel naquele momento era um rei mais fraco, ele tinha um exército mais vulnerável, e a Síria dominava, né, o contexto bélico, o contexto militar era maior na Síria. A Síria poderia invadir Israel, poderia acabar com o tratado de paz, poderia tomar a terra do rei de Israel, e o rei de Israel fica apreensivo quando lê a carta, e ele diz assim: olha, o cara está buscando uma ocasião contra mim, ele está procurando um pretexto para romper a nossa aliança de paz. Olha, vocês são testemunhas. E a notícia se espalhou e chegou até a casa do profeta Eliseu. E Eliseu ouve aquilo e manda uma notícia para o rei de Israel: olha, manda ele vir até aqui, deixa ele vir até mim, porque ele vai saber, a Síria vai saber que há Deus em Israel. O nosso Deus é um Deus forte, é um Deus que cura, é um Deus verdadeiro. E aí Eliseu, depois de ter dado essa notícia, segundo alguns teólogos, talvez Eliseu tivesse vivendo um momento não tão bom da sua vida, talvez um momento até de alguma enfermidade, não se sabe ao certo, mas o fato é que Eliseu era um homem de Deus, era um homem que conhecia o coração de Deus, e Deus falava com o povo através de Eliseu. Naamã pega toda a sua comitiva, se prepara, sai lá do palácio real e vai até a casa do Eliseu. Quando chega na casa de Eliseu, Eliseu manda uma notícia, porque não saiu para receber o nosso amigo Naamã. Mandou o mensageiro, mandou o seu discípulo falar: olha, manda ele tomar banho, vai tomar banho no rio, 7 banhos no rio, o Rio Jordão. E a gente leu na história que o Naamã ficou chateado e foi embora com raiva. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um primeiro ponto. Porque na nossa vida, invariavelmente, haverá momentos que nós teremos as nossas expectativas frustradas. E é esse ponto que eu quero destacar agora. Por que temos as nossas expectativas frustradas? Olha,
Você certamente é uma boa pessoa, você está me assistindo, você está talvez buscando uma palavra de conforto, de ânimo, de milagre. Você é uma pessoa que tem um interesse e tem uma expectativa com as questões da religião, com as questões da política, com as questões do trabalho. Todos nós somos assim, nós criamos expectativas. E por que muitas vezes as expectativas se frustram? Frustram, né? Por que muitas vezes elas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecesse? Talvez porque muitas vezes nós ajamos de forma inconsequente, sem prudência. Você percebe aqui nesse texto que nós lemos que Naamã não consultou, por exemplo, Eliseu se ele poderia fazer-lhe uma visita. Até porque Naamã era uma autoridade militar, e no seu país, na Síria, Naamã era extraordinariamente respeitado, era uma referência. Naamã correspondia ao que temos hoje no Brasil como ministro da Defesa. Então Naamã era uma pessoa de evidência, uma pessoa de autoridade. Mas ele não consulta Eliseu se ele poderia ir até a sua casa, se Eliseu poderia atendê-lo para dar um conselho, se Eliseu poderia fazer uma oração por ele. Uma coisa tão simples, né? Parece tão banal. Naamã naturalmente pensou, eu vou lá e vai acontecer dessa maneira. Olha, a expectativa se frustrou porque Naamã nesse momento foi imprudente. Naamã agiu por conta própria. Olha, pensava eu, Naamã está declarando isso, eu estou pensando que o homem vai vir até a mim, certamente ele vai sair da sua casa, vai se pôr em pé, vai fazer uma oração forte, vai invocar o seu Deus, o nome de Jeová. Isso era coisa da cabeça do Naamã. Ninguém falou para ele que seria desse jeito. E por vezes a gente é assim. A gente vai congregar em um lugar e em breve a gente vai estar voltando, né, às nossas reuniões presenciais, porque as cidades, de uma forma geral, no estado do Rio de Janeiro, estão voltando à sua rotina. E em breve, aqui em Miguel Pereira, as igrejas vão reabrir, né? Os templos religiosos vão reabrir, as pessoas vão poder retornar, guardados aí alguns cuidados básicos que estarão previstos, já estão até previstos, né, em decretos municipais. Mas enfim, Naamã, ele não buscou nenhuma informação, não buscou nenhuma orientação, ele simplesmente foi achando que ia ser de um jeito, e quando ele chegou lá, não foi do jeito que ele esperava. E às vezes você está pensando que você vai congregar em um lugar, ou que o pastor vai fazer uma oração por você, ou que o irmão, ou que o amigo, e não vai ser do jeito que você pensou. E aí você vai ter a sua expectativa frustrada. Foi o que aconteceu com Naamã. Poxa vida, não volto mais ali. Ou, na verdade, se eu voltar, eu vou voltar com uma outra concepção. Eu vou voltar agora com um outro objetivo. Não mais de receber uma oração. Eu vou voltar para destruir esse lugar. Talvez tivesse sido isso que tenha passado na cabeça do Naamã. Afinal de contas, ele era um líder militar. A mente de Naamã, ela estava meio que adoecida. Às vezes, nós estamos com a nossa mente adoecida, pensando que vai ser de um jeito e não vai ser daquele jeito. E na maioria das vezes, quando as nossas expectativas são meramente nossas, humanas, sem bases na palavra de Deus propriamente dito, nos princípios que Deus estabeleceu, nós vamos nos frustrar. Então aprenda isso. Pega essa revelação e pense que as coisas não estão acontecendo de forma negativa com você, porque Deus está com raiva, porque você é menor do que alguém. Não, não é nada disso. Nós estamos no mundo teremos aflições. Foi-nos dito isso pelo próprio Jesus. Crente, cristão, evangélico, católico, também adoece. Eu já soube de casos de cristãos que tiveram o coronavírus, né, o Covid-19, que morreram. Isso acontece porque somos humanos, estamos no mundo e sofremos consequências de acordo com as decisões que tomamos. E claro que Deus é poderoso para nos livrar. Por isso que nós não andamos apreensivos, atônitos, desesperados por coisa alguma. Porque se o Senhor não cuidar, não tomar conta, não vigiar, não guardar, em vão vai ser qualquer outro trabalho.
fazemos aquilo que nos cabe ser feito, mas a nossa segurança, a nossa expectativa de sucesso está no Senhor, no Deus de Israel. E aí a gente viu que Naamã se frustrou. Naamã estava pensando que ia ser de um jeito, não foi daquele jeito, e ele chegou a ir embora. E foi embora com raiva. Olha, muitas vezes a gente não vive a realidade bíblica. A realidade bíblica aponta para o que parece impossível, para o que parece intransponível. E por que a realidade bíblica é desse jeito? Porque Deus não é um Deus limitado. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas em qualquer tempo. Nós vivemos no tempo cronológico e queremos que as coisas aconteçam na hora, muitas vezes, ou daqui a um dia, ou daqui a uma semana. Mas para Deus é indiferente, não há variação de tempo. Então aprenda a esperar em Deus, ou conhecer os princípios de Deus, para que o teu coração, a tua mente, fiquem descansados no Senhor. E tem um segundo ponto aqui nesse texto que eu quero destacar antes de falarmos da parte principal. Lembre-se, são os pequenos sinais que vão apontar para as grandes conquistas da nossa vida. Mas antes de falar disso, eu quero destacar um segundo ponto aqui. Por que nós devemos nos cercar de amigos? Ou por que é importante nos cercarmos de amigos, de pessoas que nos levam para junto de Deus? Porque no texto que lemos, nós vemos que Naamã foi embora com raiva por Eliseu não ter saído para recebê-lo. E se nós não estivermos cercados de amigos, se tivermos pessoas que não estão nem aí para o nosso bem-estar, imagina que aqueles soldados que estavam à volta de Naamã, se eles não gostassem dele, se eles estivessem desejando até mesmo a morte de Naamã, o mal de Naamã, eles iam falar o seguinte: é isso mesmo, Naamã, não dá mole para esse tal de Eliseu não, vamos embora, vamos voltar para a Síria, vamos estabelecer um plano de guerra, você já está leproso, tu vai morrer mesmo, está com seus dias contados, vamos que vamos, toca o cavalo, vamos embora, larga ele para lá. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que no caminho de volta, aqueles soldados mais próximos, aqueles que o amavam de verdade, aqueles que poderíamos chamar de amigos, falaram para ele assim: Naamã, meu pai, meu chefe, irmãozão, olha, nós viemos aqui para fazer coisas até mesmo acima da nossa força. Nós trouxemos muito dinheiro, nós trouxemos aqui benesses para dar para o homem. Se o homem te pedisse uma coisa difícil, tu iria fazer, porque Naamã estava reclamando. Tomar banho no rio, ainda mais no Rio Jordão. Lá na Síria nós temos rios mais limpos, melhores, não podia ser lá? Naamã parece que está desprezando, né? Está fazendo pouco caso e até ironizando a mensagem que ele recebeu de Eliseu. E não foi nem da boca do Eliseu, né? Foi da boca do mensageiro. Aí aqueles homens que estavam em volta de Naamã falaram: poxa, ele só pediu para tomar banho no rio, é uma bobagem, uma coisa simples, você pode fazer. A importância de estar cercado de amigos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros reside a sabedoria. Naamã está voltando para a Síria com raiva, indignado, levando toda aquela bagagem que ele trouxe, prata, ouro, vestido, roupa, né? E além do mais, o principal, ele estava voltando com a sua lepra, com a sua doença. E aí ele passa a refletir naquilo que os seus amigos estão falando. Poxa, ele só pediu para tomar banho no rio, tudo bem que não é o melhor rio, mas poxa, será que não cabe se sujeitar a isso? Às vezes a palavra de Deus está pedindo para você fazer coisas até simples, né? Gasta um tempinho lendo, orando, ou gasta um tempinho vendo um jogo de videogame com seu filho, ou brincando de soltar uma pipa com seu filho. Enfim, está pedindo uma coisa tão simples e você não está disposto a fazer. Saiba que são nas pequenas coisas que você vai realizar grandes semeaduras. Aliás, deixa eu até abrir um parênteses para você aqui hoje. Fiquei muito feliz nesse fim de semana por ter recebido alguns amigos aqui na minha casa
que compartilharam uma experiência fantástica. Um desses amigos é lá de Niterói, da igreja da Lagoinha, de São Francisco. E aí, de repente, ele vai, e ele é um dos líderes, ele me puxa o celular e me mostra: poxa, Carlão, você conhece esse cara aqui? Quando me mostrou o cara, sabe quem era? Era o Bruno, rapaz. O Bruno é tecladista lá. Você talvez, que está me assistindo, vai lembrar do Bruno, se você já me conhece há muito tempo. O Bruno era um adolescente que me procurou uma vez na igreja, lá em Niterói, né, no nosso tempo, manifestando desejo de aprender a tocar teclado. Mas o Bruno não congregava com a gente, o Bruno era de uma outra denominação, mas ele fazia parte do reino de Deus. E ele falou para mim: pastor, meu sonho é aprender a tocar teclado. E eu falei: ué, Bruno, então veja uma aula de teclado, procura uma aula de teclado, mas não procura qualquer curso, não, procura logo o melhor, aí depois você me conta. E aí ele veio falar para mim: olha, o melhor que tem é o Vila Lobos, mas eu não tenho condição de pagar uma aula de teclado. Eu falei: não tem perigo não, nós vamos custear essa aula de teclado para você. E aí o Bruno arregalou o olho, eu me lembro isso perfeitamente. Ele falou assim: mas como assim? Eu nem faço parte da sua igreja. Eu falei: mas a igreja não é minha, Bruno, a igreja é do Senhor. Nós vivemos com a visão focada no reino, e se eu semear na sua vida, eu estou semeando no reino. E aí, sabe o que aconteceu? O Bruno foi estudar teclado na escola Vila Lobos. E quem custeou o curso dele, né, a instrução dele, as aulas dele, foi a igreja local, da qual eu era, né, o pastor presidente. E depois de 5 anos, o Bruno chega para mim e fala: olha, pastor, estou formado, o que eu precisava aprender eu aprendi, sou grato e tal, etc, etc. O Bruno se tornou um dos exímios tecladistas que nós conhecemos hoje. E o Bruno hoje toca, ministra, lá na igreja da Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha em Niterói, para mais de 7.000 pessoas. Isso presencialmente, fora os que acompanham nas lives, né, pela internet, no YouTube. E aí o líder falando comigo: cara, que coisa extraordinária. Eu falei: irmão, reino de Deus é isso. Você semeia no reino, você cuida durante um tempo, mas a colheita é do Senhor, a Ele que é toda a honra e toda a glória. E aí a gente volta para Naamã com raiva, querendo ficar bom, querendo ficar curado, mas indignado porque o Eliseu mandou ele tomar banho num rio que não era um dos melhores. Ah, puxa vida, vamos embora. Aí chega a presença dos amigos e fala: não, Naamã, para com isso, vamos voltar, cara, toma uma boa decisão. Naamã pensa, reflete: puxa vida, eu preciso tomar uma decisão. Esse é o terceiro ponto que eu quero só comentar contigo aqui, para a gente entrar no principal e rapidinho também a gente vai finalizar. O terceiro ponto é que invariavelmente você, eu, nós temos que tomar decisões. E muitas vezes a decisão que nós vamos tomar vai ser contrária àquilo que nós pensávamos que era o certo, aquilo que o nosso ego dizia que tinha que ser. Você imagina Naamã agora voltar atrás? Ele já disse: não vou tomar banho nesse rio sujo, eu vou embora, e vou embora podre, leproso. Aí agora, depois de 10, 15 minutos, eu não sei quanto tempo eles percorreram, não sei quanto tempo durou ali as tratativas entre os amigos falando com ele: Naamã, não é assim, cara, pensa, reflete bem. Naamã, como um homem sensato, como um bom líder, ele pensou e falou: puxa vida, realmente eu acho que eu estou errado. Você que é líder, muitas vezes você vai tomar decisões equivocadas ou precipitadas. E quando você reflete, quando você medita também na palavra de Deus, quando você ouve o conselho de pessoas tão experientes quanto você, ou até mesmo mais experientes, e também, por que não, menos experientes, mas são pessoas que querem o teu bem, e estão vendo sob uma outra ótica, uma outra perspectiva, aquilo te faz refletir e você conclui: realmente, não é a melhor decisão voltar para a Síria leproso. Eu vou arriscar, eu vou me submeter, eu vou voltar atrás da minha primeira decisão, eu vou reconhecer que eu errei. E olha, eu posso imaginar como pode ter sido difícil para Naamã. Pessoal, vamos parar, tudo bem, vamos voltar, eu vou tomar banho lá no Rio Jordão, eu vou mergulhar no Rio Jordão. Olha como é importante a gente tomar boas decisões.
Como é importante a gente dar o braço a torcer, muitas vezes. Aí você vai e fala com a sua mulher, diz que é para a direita, ela diz, não, meu bem, é para a esquerda. Mas você é turrão, quer manter para a direita, né? Mesmo reconhecendo que o melhor caminho era para a esquerda. Dê o braço a torcer, rapaz. Deixa de ser cabeça dura. Você, mulher, que gosta muitas vezes, né, de assumir a liderança. Muitas vezes você vai ter que voltar atrás, minha irmã. E olha, não é vergonha dizer ou reconhecer que errou, não. Ó, realmente errei, não foi a melhor decisão. Dá para recomeçar? Dá para voltar atrás? Se der, pega pelo braço e vamos que vamos. Pega essa revelação. E aí, Naamã toma uma boa decisão. Vamos lá, vamos tomar banho nesse Rio Jordão. Olha, Deus quer nos aperfeiçoar, não tenha dúvida disso. Deus muitas vezes deve olhar para a gente, dar uma gargalhada e falar, ô cabeça dura, por que você é assim, hein? Estou colocando os obstáculos aqui na sua frente para você entender que não é por aqui, é pelo outro lado. Você está insistindo. Preste atenção em outra coisa que eu vou te falar. A Bíblia já fala sobre isso. Porta que Deus abre, ninguém fecha. E porta que Deus fecha, ninguém abre. Sabe o que quer dizer isso? Se Deus escolher te abençoar, não tem quem possa te amaldiçoar, meu irmão. Não tem jeito. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus, nos princípios que Ele estabeleceu. Às vezes os nossos olhos naturais estão olhando para a tragédia e a gente está se abalando. Olha, eu não me guio por vistas, eu guio por aquilo que Deus diz que é. Assim deve ser. Hoje, quando a gente olha para a nossa realidade humana, né? Ainda mais dependendo do meio de comunicação para qual nós estamos olhando, é só tragédia, é só desespero. É gente entrando em depressão, é gente com pânico. Mas se a gente voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para os princípios de Deus, então a nossa fé começa a ser ativada, a nossa expectativa começa a ficar positiva, porque a palavra de Deus está dizendo, 1000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, e aí aquela palavra entra no seu coração e você pensa assim, não, isso aí é para mim, essa promessa aí é para mim também. Eu quero alcançar o favor de Deus. E para alcançar o favor de Deus, eu preciso ativar a minha fé. Porque não é pelo meu merecimento, é pela misericórdia dele. Quando eu ativo a minha fé, eu não estou me baseando naquilo que eu estou vendo propriamente, eu estou me baseando naquilo que eu estou crendo que vai acontecer segundo os princípios que Deus estabeleceu. E aí a gente entra agora direto no ponto que eu queria falar ao seu coração, falar à sua mente nesse dia. Os pequenos sinais, eles apontam para as grandes conquistas. Falamos da história toda de Naamã. Vimos que o homem, ele tinha doença. O final da história é que ele tomou realmente o banho no Rio Jordão, tomou 7 banhos lá. No 7º ele ficou curado. A Bíblia diz aqui que a carne dele parecia de um menino, limpinha. Aí ele volta na casa de Eliseu. Eliseu agora recebe o homem. Ele fala, pô rapaz, olha, eu estava indo embora com raiva. Conta a história toda para Eliseu, quer dar presente. Eliseu fala, meu camarada, vá em paz, Deus te abençoe. Ele, olha, esse Deus que tu serve, Eliseu, é o único Deus, realmente tem Deus aqui em Israel. Ô glória, eu vou levar isso para minha terra, eu vou levar esse Deus comigo. E Eliseu não aceita nada dele. E a história foi essa no resumo. Mas agora o que é o principal? O que eu quero chamar a tua atenção? Antes desse final feliz acontecer para o Naamã, nós temos 2 mulheres que foram fundamentais para que esse final feliz acontecesse. Que foram fundamentais, essenciais para que todo este enredo feliz se desse. A primeira delas, a esposa de Naamã. Olha a importância de você ter uma varoa valorosa ao seu lado, né? Uma mulher virtuosa, uma mulher que acredita em você, que acredita na família, uma mulher que acredita que família é um projeto de Deus, uma mulher que cuida de você. Aleluia!
E a segunda, e essa para mim foi a principal e a menor de todas. Por isso que eu falei que os pequenos sinais apontam para as grandes vitórias, as grandes conquistas. A menina que foi levada cativa da terra de Israel, uma adolescente, uma garota que podia ter possivelmente, segundo alguns estudiosos, 14 anos de idade. Uma menina que foi levada contra a vontade dela, que foi sacada da sua terra, da sua família. Eu não sei se seus familiares foram trabalhar lá nas proximidades, né, da casa de Naamã, mas o fato é que essa menina ficou a serviço da esposa de Naamã. Ela cuidava da faxina da casa, talvez da arrumação das roupas. E era uma menina, literalmente menina, adolescente. Talvez ninguém desse nada por ela. Puxa vida. Ela conversando com a sua patroa, porque ela via a realidade que se dava, que acontecia naquela casa. Talvez ela via a sua patroa chorando de noite, porque o seu marido estava piorando, a doença do seu marido estava se alastrando. Talvez ela ouvia a conversa entre marido e mulher, dizendo: meu bem, a coisa está feia, olha, a lepra está aumentando. Eu já procurei todos os médicos, não tem mais a quem recorrer. Aquela menina estava vendo a dificuldade daquela família. Estava vendo a expectativa daquela família. E em algum momento houve a oportunidade dela falar algo simples. Olha como há poder nas nossas palavras. A própria Bíblia fala: a vida e a morte estão no poder da língua. Meu irmão, pega essa visão, você que abre a sua boca para falar bobagem, ou para pronunciar o nome de Deus em vão. Ai, Jesus, só Deus na causa. Isso é uma tremenda bobagem que você faz, se é que você faz. Fique atento, use a sua boca, a sua palavra para falar coisas que edificam de fato e não tomar o nome de Deus em vão. Seja criterioso naquilo que sai da sua boca. Aquela garota, aquela adolescente chega para sua patroa e usa a sua palavra, talvez até sem o conhecimento teológico que nós temos hoje, talvez sem a convicção ou a expectativa daquilo que poderia acontecer, do que saía da sua boca. Mas o fato é que Deus usou aquela menina. Deus usa pessoas, Deus usa coisas, Deus usa fatos, situações pequenas que parecem desprezíveis. É por isso que Deus me usa, Deus usa você, Deus usa quem Ele quer ou quem se dispõe a ser usado por Ele. Aquela menina olha para sua patroa. Eu posso imaginar aquela menina com a vassoura na mão, talvez varrendo ali o quarto, e fala, vendo a sua patroa triste, amuada, ou até mesmo chorosa, ela fala assim: ah, quem dera o meu Senhor estivesse com um profeta que tem lá em Samaria, lá da onde eu vim. Aquela patroa regala o olho. Como é que é, menina? Nem se sabe o nome da garota. Como é que é, moça? Tem um profeta, um tal de profeta, um homem de Deus lá na minha terra, que certamente, se o meu senhor Naamã estivesse na presença dele, um milagre ia acontecer. A vida e a morte estão no poder da língua, da palavra. Oh, glória! A garota libera uma palavra, traz uma revelação. Aquela mulher não conhecia o profeta, não conhecia o Deus de Israel. A menina revela para ela: tem um caminho, tem um jeito. É possível mudar. E aí a esposa de Naamã não perde tempo. Por isso que eu falei, as duas mulheres foram essenciais para aquele milagre acontecer. A esposa fala para ele: Naamã, meu bem, aconteceu isso. Essa moça que trabalha aqui em casa, essa menina que nos ajuda na administração da casa, essa menina que nem tem o nome revelado na Bíblia, Naamã. Essa menina falou que tem um profeta lá, meu bem. Meu amor, vai até esse profeta. Existe esperança, tem cura, tem solução.
Aí acontece tudo aquilo que a gente leu e já comentou aqui. Naaman chega até a presença de Eliseu. E você, queridão, queridona, você está triste com alguma coisa? Você está sendo assolado, você está sendo constrangido por alguma situação, alguma dificuldade, alguma enfermidade? Tem esperança para você. E você não tem doença, não tem nada te assolando, você só está alegre. Então seja um canal de bênção na vida de alguém. Você pode, Deus quer te usar. Deus pode te usar. Rapaz, ainda mais hoje com essa tecnologia toda. Eu não sei quantas pessoas estão me vendo hoje, ou vão me ver daqui a 5 dias, ou daqui a 10 anos. Eu sei que esse negócio pode atingir proporções incalculáveis. E não é porque eu sou bom, ou porque a minha palavra é boa. Não, não, não. É porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E em qualquer momento que essa palavra for pronunciada, ela pode atingir o coração de quem está ouvindo, de quem está vendo, e cumprir o propósito para qual ela foi enviada, que é libertar, que é curar, que é salvar, que é trazer esperança, alegria. Então fique atento nos pequenos sinais, fique atento nas pequenas coisas que acontecem na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, por onde você passa. Fique atento, porque Deus pode realizar um grande milagre, porque Ele é o Senhor. Ele te ama. Como eu falei no início de toda a ministração, eu já orei por você hoje, mas eu quero te convidar nesse momento a você fazer uma oração, depois dessa palavra que você recebeu. Uma oração onde você pode dizer com as suas próprias palavras, ou através da sua própria boca: Deus, eu quero viver esse negócio diferente, eu quero viver essa experiência, eu quero viver esse milagre, eu quero receber essa cura, eu preciso da tua provisão na minha vida. Então vamos orar? Se você realmente é alguém disponível para receber algo de Deus, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, não a nós, mas ao teu nome da glória. Obrigado porque cada ferramenta que vem às nossas mãos nós podemos usar para o louvor do teu nome, para o engrandecimento da tua pessoa em nossas vidas. E então, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer por cada vida que recebeu essa palavra e cobri-las com as nossas orações como igreja do Senhor na terra, como reino de Deus, para que elas sejam preservadas no dia mau, para que o Senhor possa suprir de toda necessidade, seja necessidade espiritual, necessidade física. Sim, Senhor Deus, cura as feridas da alma. Eu sei que tem muitas pessoas feridas da alma, que atrás ou pelas telas estão felizes, estão sorrindo, mas por dentro estão destruídas. Quantas vezes Naaman deve ter sorrido, mas por dentro ele chorava, porque a enfermidade o consumia. Se tem alguém agora me vendo, me ouvindo, que está sendo consumido por uma enfermidade ou por uma situação calamitosa, eu quero ministrar a tua paz e a tua presença. A presença que cura, a presença que supre, a presença que traz tranquilidade, paz e alegria. Em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. E não é a oração apenas que sai da minha boca, mas é a oração da tua igreja na terra. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E como igreja nós abençoamos cada um que recebe esta palavra, não somente hoje, mas também nos dias vindouros. Para a tua glória seja assim, Pai, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém e amém. E você que recebeu essa palavra, fique ligado, se inscreva aí no nosso canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. E assim que puder, procure uma igreja local, um templo, para congregar com pessoas próximas a você, pessoas que vão te levar para junto de Deus. Leia a Bíblia, faça oração, cante louvores e creia que Ele é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Não há outro além do Deus de Israel. Deus te abençoe, paz seja contigo e até o próximo encontro.